Vamos entender por que gasometria é um exame extremamente importante dentro da rotina laboratorial. Para isso, a gente vai precisar voltar às bases da físico-química e da bioquímica, não vai ter jeito. Mas vai ser fácil, não preocupa não. Primeira coisa que a gente precisa lembrar é que para as proteínas funcionarem adequadamente, elas precisam ser constituídas dos aminoácidos corretos, na ordem correta e na quantidade correta. Por que desse motivo? Porque assim que elas ficam prontas, elas precisam tomar a sua conformação nativa. O que isso quer dizer? Significa que elas vão se dobrar e aí elas vão ter uma conformação tridimensional. Isso é extremamente necessário para que a função delas aconteça. Para vocês terem ideia, isso é tão sério que existem duas coisas que conseguem basicamente destruir a conformação nativa de uma proteína. E olha o quanto isso é sério. Quando você abre a geladeira e pega um ovo, a clara desse ovo tá transparente e quase líquida, né? A gema tá amarela e brilhante. Quando você pega esse ovo e coloca na água, esse ovo então cozinha. A clara, que era transparente e líquida, fica branca e sólida, e a gema fica um amarelo leitoso. Você acabou de entender que o processo mudou a estrutura do ovo, né? Exatamente. As proteínas presentes dentro do ovo se desnaturaram. E é basicamente, aproveitando o vídeo, já que a gente está falando de proteína, é exatamente isso que a febre faz tentando te proteger. Sim, e isso está lá na nossa pós-graduação em bioquímica, processo inflamatório. Mas calma que a gente vai conversar disso depois, tá? E aí, o que que acontece? A temperatura elevada desnatura a proteína, tornando essa proteína basicamente inútil. O corpo é obrigado a destruir e refazer essa proteína, ou seja, é um processo irreversível. Já o frio não tem essa capacidade. O frio, inclusive, conserva as proteínas na sua conformação nativa. Agora, o pH, ou seja, a concentração de íons H+, ou OH-, essa sim, independente da variação, desnatura as proteínas. E o corpo humano tem as suas enzimas com pH ótimo de trabalho. O que eu quero dizer com isso? Enzima que trabalha no estômago precisa de pH ácido, exatamente. Enzima que trabalha no intestino precisa de pH alcalino. Mais um conhecimento extra aqui para o nosso vídeo. Inclusive, essa variação imensa de pH entre o estômago e o intestino é uma das nossas barreiras para infecção por micro-organismos. E aí, o que acontece com o pH? As proteínas presentes no sangue, basicamente a hemoglobina, né? Ela está extremamente acostumada a trabalhar numa faixa extremamente estreita de pH. De 7,35 a 7,45. Qualquer elevação ou queda nesse valor de pH desnatura a hemoglobina, o que basicamente incapacita o sangue de carregar oxigênio. E se você não carrega oxigênio, você não faz respiração aeróbica. Se você não faz respiração aeróbica de forma eficiente, você é obrigado então a fermentar. Só que a fermentação da glicose a lactato, né, ácido lático, não é eficiente para manter a vida com a quantidade de consumo de ATP que a gente tem. Então, a faixa estreita de pH do sangue mantém tudo funcionando maravilhosamente bem. E olha que a única proteína que eu contei para vocês que desnatura é a hemoglobina e tem milhões de outras proteínas que vão desnaturar. Por isso que a gasometria é um exame de extrema importância dentro da rotina médica. Porque a partir do momento em que o pH saiu do lugar, o médico precisa colocar esse pH no lugar, porque senão as proteínas e as enzimas, né, vão parar de funcionar e o paciente vai vir a óbito. Por quê? Porque hoje a gente sabe que nós só estamos vivos porque processos enzimáticos intricados facilitaram as reações bioquímicas. Ou seja, sem enzima, basicamente sem vida. Então, a próxima vez que você olhar para uma gaso, para de olhar para o pH e só achar assim, é uma alcalose, é uma acidose. Não, se isso saiu do lugar, significa que o corpo do paciente está começando a ter problema no sangue e que as proteínas presentes nessa amostra vão começar a desnaturar e que as enzimas desse paciente vão começar a ir basicamente
pro buraco. E aí, entender a gasometria é outro passo extremamente importante do processo de aprendizado. E na nossa pós-graduação de Bioquímica Clínica, nós temos um módulo inteiro dedicado aos equilíbrios ácido-básico e os seus distúrbios associados. Por isso, depois desse aprendizado, fica claro para vocês que dominar a gasometria é uma coisa extremamente importante na rotina laboratorial. Então, não perde tempo. E aqui embaixo tem o link da nossa pós-graduação. É só clicar para ir lá conhecer.